Olá, pessoal. Um prazer enorme estar com vocês novamente no nosso querido Centro Espírita Cabaninha. Meus amigos, então hoje nós vamos começar a nossa explanação a partir do capítulo 9, que fala sobre os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Então, a gente sabe que é aquele conhecido trecho do Sermão do Monte, em que Jesus fala dessa bem-aventurança que é a mansietude e que é a benevolência e a afabilidade e a doçura. Então, particularmente, nós vamos estar falando a respeito da afabilidade e doçura nesse momento. Então, inicialmente, eu gostaria de destacar que os próprios espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo ressaltam para nós que a afabilidade, ou seja, né, o ser afável, o ser agradável, o ser gentil, o ser cortês, e a doçura, que é aquela característica, né, das pessoas meigas, agradáveis. Essas são posturas que elas podem muito bem ser falseadas pelo verniz social. Então, obviamente, principalmente quando nós nos encontramos entre pessoas estranhas, em ambiente mais oficial, né, um ambiente mais formal, as pessoas elas se comportam de modo afável e doce, muitas vezes. Isso não quer dizer que elas o sejam de fato. Então, essa postura de afabilidade e doçura, ela é um comportamento desejável socialmente falando, né? Principalmente se a gente tiver os ambientes mais formais, mas não necessariamente ela é do coração. Então, óbvio que não se trata disso. Não é sobre esse tipo de postura que nós estamos falando, daquele verniz onde as pessoas simplesmente elas se colocam de jeito agradável para parecer educadas. Mas nós estamos falando, de fato, e é o que o Evangelho nos traz hoje para reflexão, a respeito da verdadeira afabilidade e doçura, que Jesus destaca no Sermão do Monte, no momento em que ele fala que os mansos e pacíficos herdarão a terra. Então, vamos relembrar um pouquinho essa fala de Jesus, né? Que ele diz, então, que o planeta Terra pertencerá àqueles que são mansos e pacíficos. Ora, os indivíduos mansos e pacíficos, eles têm a afabilidade natural, eles são gentis, eles são agradáveis, eles são benfazejos, eles são doces, eles são meigos, eles são carinhosos por sua própria natureza. E por que Jesus disse, então, que esses herdarão a terra? Porque é uma coisa muito interessante, né? Até no Evangelho os Espíritos destacam isso. A todo tempo, Jesus fala do reino de Deus, da vida após essa vida, né? Da vida espiritual e não da vida material, como sendo o verdadeiro prêmio, por assim dizer, àqueles que seguem o Evangelho, que se comportam da maneira que o Evangelho nos ensina. Mas é muito interessante, chama muita atenção o fato dele dizer que os mansos herdarão a terra. Então, fala da vida na terra mesmo, do planeta. Que no futuro do nosso planeta, serão eles a controlar, serão eles a dirigir o planeta mesmo. Então, isso é muito interessante. E por que Jesus diz isso? Ele está fazendo uma referência ao mundo futuro, em que o nosso planeta não será mais um planeta de provas e expiações como ele é hoje, mas sim um planeta que vai passar pela regeneração, vai ser um planeta, então, que vai se regenerar, e depois será um mundo ditoso, um mundo feliz. E nesse mundo ditoso, nesse mundo feliz, os mansos, os pacíficos, e não os violentos, não os gananciosos, não os agressivos, não os belicosos dominam. Então, isso nos faz perceber que nesse momento na Terra é justamente o contrário. Justamente são esses violentos, agressivos, belicosos, que são considerados aqueles que resolvem o problema. São considerados aqueles que dominam, que sabem comandar. E tem sido assim na nossa história, né?
Se nós pensarmos, meus amigos queridos, nunca houve na história do nosso planeta até agora, da nossa civilização humana terrestre, nunca houve um momento em que nós não tivéssemos pelo menos guerra em algum lugar, né? Nunca houve nenhum momento na nossa história em que não existisse um povo se sobrepondo a outro povo. Lá na época de Jesus, os judeus eram dominados pelo Império Romano. E o Império Romano dominava a dos países, dos povos, na base do quê? Da força bruta, na base das guerras, das campanhas, das armas, dos soldados. Mas isso não mudou muito, se a gente for pensar. Hoje não é mais o Império Romano, né? Impérios passam, dominadores mudam, mas a gente ainda tem aqueles que dominam e aqueles que são dominados. A gente ainda tem os países chamados de primeiro mundo, que têm poder econômico e poder bélico, e os países chamados de desenvolvimento, né? Na verdade, são os países mais pobres, que são dominados pelos países mais poderosos. E ainda nós acreditamos muito na força da violência. Mas não é só nos países, não é só nos governos, na nossa vida pessoal mesmo. Se nós formos pensar um pouquinho a esse respeito, nós temos uma crença muito forte na violência, temos uma crença muito forte na agressividade. Basta a gente pensar um pouco o que acontece às vezes na nossa própria vida, né? Quando a gente vai a algum lugar, por exemplo, resolver uma situação. Por exemplo, eu vou ao banco, né? Deu lá um problema com a minha conta bancária, deu lá uma coisa, eu chego no banco, muito cortês, afável, e digo, com licença, por favor, eu tenho aqui esse problema, né? Houve aqui esse débito na minha conta, um desacerto, aí, de repente, a pessoa que está me atendendo diz assim, mas isso aí eu não posso resolver. A minha afabilidade já cai um pouquinho. No segundo momento eu falo, mas viu, você não está entendendo. Eu preciso resolver isso está errado. Pessoal, mas não tem jeito. Aí a doçura e a afabilidade já perdem completamente espaço. Aí eu já vou naquela, né? Me chama o seu chefe, eu quero falar com o gerente, porque senão eu vou dar um escândalo aqui, e porque senão eu já vou resolver isso de outra forma. Isso é uma conduta não muito incomum de nós, humanos terrestres. A gente vê isso o tempo todo. A pessoa chega conversando. Se aquilo que ela quer não for resolvido, ela já passa a gritar. Ela já passa a se descompensar. Isso quando já não quer agredir fisicamente, muitas vezes, né? Em qualquer situação a gente vê isso. Mesmo conversando com as pessoas, com os amigos ou dentro da família, primeiro se começa a conversar. A conversa não resolveu, eu não estou chegando onde eu quero, eu parto para agressividade, parto para violência, né? E aí a gente ainda fala isso, né? A gente ainda se orgulha de certas falas, como do tipo assim, olha, eu sou muito bacana, eu sou muito boazinha, mas se pisar no meu calo, né? Ai, se pisar no meu calo, olha, daí eu perco a compostura. Aí eu já deixo de ser boazinha. A gente fala esse tipo de coisa muitas vezes. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que a violência resolve problemas. E a verdade é que, não sendo ingênuo, ela resolve, às vezes, de uma maneira muito rápida, ruim e por pouco tempo. Então, a violência, ela é uma solução instantânea, ruim e que dura pouco, né? Então, a gente, pela violência, a gente faz as coisas mal e porcamente, como diriam os italianos antigos, né? Mal e porcamente, mas ela faz, ela acontece. Então, é desse jeito que nós fomos incutindo na gente que pessoas mais agressivas, mais bravas, mais violentas, mais de espírito belicoso, guerreiro, são pessoas resolutas, pessoas que vão lá e fazem acontecer. Nós valorizamos esse tipo de coisa e valorizamos esse tipo de conduta.
Então, nós vivemos num mundo onde a afabilidade, a doçura, os mansos, os pacíficos, eles são considerados, portanto, fracos, né? Então, aquela coisa, muito bonito, muito bacana, mas não vai resolver, né? Então, a gente tem vários exemplos de circunstâncias em que nós vemos isso. Eu acho que muitos de vocês conhecem aquela história, por exemplo, né, do Gandhi, um grande pacificador da Índia, né? Libertou seu povo da dominação inglesa sem derramar uma única gota de sangue, sem um movimento de violência. Então, conta-se que naquele momento em que os ingleses estavam ali ainda impondo a sua presença na Índia, Gandhi andava pela rua e um soldado inglês o esbofeteou, do nada. Apareceu e esbofeteou Gandhi. Gandhi cai ao chão, se levanta e tenta prosseguir sem nada dizer. O soldado incomodado bate novamente em Gandhi, Gandhi vai ao chão novamente, se levanta, se coloca novamente a caminho. Incomodado, provavelmente, com a própria agressividade, o soldado vira para Gandhi e diz: quem te ensinou a ser tão covarde, hein? E aí Gandhi, que era hindu, vira-se para ele e diz: esse homem que você traz no crucifixo pendurado no seu pescoço. Acontece que a energia, a presença, o magnetismo de Gandhi era tão poderoso que o soldado começou a chorar. Porque a situação era essa. Era um cristão ostentando no peito o crucifixo, símbolo da sua fé cristã no divino mestre, no príncipe da paz, que é Jesus, agindo com violência, com agressividade. Então nós vemos que essa situação é comum, inclusive no meio religioso, inclusive no meio cristão. Nós cristãos, somos discípulos daquele que disse que os mansos herdariam a terra. Nós somos discípulos de Jesus. No entanto, nós somos aqueles que vimos Jesus dizer a Pedro, quando Pedro tentou lutar lá com os soldados que vinham prender Jesus, desembaiou a espada, cortou a orelha do soldado, que Jesus disse para ele: Pedro, guarda a tua espada, porque quem vive pela espada morre por ela. Nós somos discípulos desse divino mestre. Não obstante, assim que Jesus deixou de existir, encarnado na Terra e voltou para o plano espiritual, o que fez a cristandade? O que foi a noite de São Bartolomeu, onde cristãos, católicos e protestantes se uniram para uma verdadeira chacina em Paris? O que foi as cruzadas? O que foi a Inquisição? Em nome de Jesus. Então veja como nós distorcemos tudo. Porque nós não entendemos que apenas o amor é capaz de dar a verdadeira solução. Mas ele não vem com uma solução instantânea e rápida, muitas vezes com a violência, como a violência. Mas ele vem com uma solução sólida e definitiva. Mas essa solução, ela vem através do tempo. Deus, nosso Pai Criador, é todo-poderoso. Acontece que nós vemos todas essas coisas acontecerem no mundo hoje em dia. Guerra, violência, cólera, ganância, todo tipo de dor e sofrimento. E a gente se pergunta, por que Deus não resolve isso? Será falta de poder? Será o Todo-Poderoso do universo, o Senhor de todas as coisas, perdeu a mão nesse planeta? A Terra é um planeta que Deus não pode resolver? Certamente que não. Se nós olharmos em volta, basta uma espiadela no nosso sistema solar. Nós vamos perceber que de todos os planetas do sistema solar, dos 8 planetas que orbitam em torno do nosso Sol, apenas um tem vida material. Mas nós sabemos que a vida existe em todos. Nós sabemos que não tem nenhum lugar no universo onde não haja vida. Isso o Espiritismo nos ensina. Mas apenas um planeta do sistema solar tem vida material. Qual é? A Terra. Todos os outros não têm mais vida material. Já evoluíram.
E na nossa galáxia tem pelo menos 100 bilhões de sóis iguais ao nosso. E pelo universo, incontáveis galáxias. Achamos mesmo que Deus perdeu o controle da situação na Terra? Será que ele não está sabendo lidar? Ele sabe, sim. Mas é que, como diz Emmanuel, Deus usa o tempo e as circunstâncias para trazer a solução, para trazer a paz. Porque essa paz tem que ser pelo amor, essa paz tem que ser pela conversão e não pelo convencimento, simplesmente. Porque quem se converte está efetivamente comprometido. E foi assim que Jesus, o Messias, tranquilamente se entregou à violência dos homens daquele tempo. Morreu na cruz, ao ponto dos judeus daquela época desacreditarem que ele fosse o Messias, e ainda hoje, não é? Paulo, quando era Saulo, mesmo disse: que Messias é esse? Que não libertou o povo judeu de Roma, que morreu numa cruz infame. Ele fala. E aí, Estevão, que era o discípulo de Jesus que dialogava com Saulo, disse para ele: e o que querias tu? Que o Messias viesse numa biga de guerra que podia cair no primeiro buraco? Como se diz, né? A nossa violência levou a gente em algum lugar até agora? Os problemas humanos foram solucionados pela violência, pela guerra, pelo preconceito, pela expulsão dos estrangeiros das terras? Houve solução? Desde sempre nós usamos as mesmas ferramentas. Desde sempre nós encontramos culpados pelas nossas desgraças. Ora, são os judeus, os ciganos, os homossexuais, os negros, as mulheres, e assim vai indo. Desde sempre, os povos elegeram aqueles que deveriam pagar, que deveriam purgar todos os crimes da humanidade. E promoveram o preconceito, o ódio, a guerra, a violência, o armamento. Nunca tivemos armas tão poderosas quanto as que existem e elas funcionam. Alguém já ouviu dizer que alguém foi feliz porque estava armado na hora certa? Que aquilo trouxe paz? Que aquilo trouxe bem-estar? Nós acreditamos no mundo de violência. Mas é a paz, é a paciência, é a resignação, é a doçura no trato, é a afabilidade, a generosidade que efetivamente converte os corações. Porque onde muitas vezes a guerra só transforma irmãos em inimigos que vão arrastar inimizades e obsessões por vidas, um gesto de amor pode transformar. É por isso que muitas vezes o nosso Pai Criador, quando existem dois inimigos tenazes, sabe o que a justiça divina faz? Coloca um dentro do útero do outro. Eles vêm às vezes como mãe e filha, como pai e filho, para que no seio da família, a célula máter principal da sociedade, aonde todo o amor básico deve brotar, é que muitas vezes ali nós vamos ter a oportunidade de nos reencontrar com espíritos aos quais devemos ou que devem para nós, para que seja no amor, na paciência, na paz, na entrega, que a gente vai conseguir restaurar os sentimentos e nos transformarmos em irmãos. Vamos fazer um esforço de acreditar na paz. Vamos buscar no nosso dia a dia estabelecer o hábito do sorriso, do bom dia, da conversa branda, das tentativas
que permeiam um ambiente de concórdia. Vamos fazer um teste. Certos de que existem plantios que brotam rápido, né? Se eu plantar um pé de alface hoje, daqui a 2 semanas eu estou comendo a salada. Outros plantios demoram. Se eu plantar um pé de tâmara hoje, eu vou comer as primeiras tâmaras daqui a 40 anos. Então, tem plantios e plantios. Alguns requerem muito mais paciência, mas alguns a gente já pode testar. Dê bom dia no elevador do seu prédio, para o seu porteiro, para as pessoas no seu trabalho. Sorria. E você já vai notar que você cria em torno de si um ambiente que se não atrai a todos, mas atrai a muitos. Afabilidade e doçura. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. E nós agradecemos muito pela oportunidade e pelos ensinamentos que nos são dados pelos Espíritos através dessa obra maravilhosa. Muito obrigada, meus amigos queridos. Uma boa noite a todos. Muita paz.